Olá a todas e todos, espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam cumprindo suas devidas quarentenas e também estejam aproveitando esse tempo para poder estudar, ler as obras do Paz e também poder descansar um pouco, ficar em família, tá certo? Espero que todos de suas famílias estejam saudáveis e, acima de tudo, se cuidem, tá certo? Na nossa aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre o parnasianismo. Seguindo a ordem cronológica das nossas escolas literárias, nós tínhamos aí o romantismo, e a gente viu o finalzinho do romantismo, vimos em seguida o realismo e o naturalismo, e agora a gente vai ver o parnasianismo. É importante frisar que o parnasianismo ocorreu de forma concomitante com o realismo e o naturalismo, tá certo? Então, assim, não foi algo exatamente separado. Então, se pudéssemos montar um esquema de tempo mesmo, colocaríamos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo dentro do mesmo escopo, tá? Então, ocorreu mais ou menos de 1861 a 1881 a 1893, o auge, né, gente, assim, os pontos mais altos. Tanto que a gente, quando vai parar para pensar sobre o modernismo, Semana de Arte Moderna, tudo isso, a gente vê que ainda em 1920, 1910, a gente ainda tem uma força muito grande desse estilo que ainda influencia muito a estética e o gosto das pessoas, tá? Então eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente deve ter em mente, que foi uma escola literária muito forte e que teve tanto poder, segundo a sua estética, a vendagem de livros e essas questões, que chegou a suprimir outras escolas literárias como o simbolismo, que hoje a gente olhando, hoje a gente analisando, nós vemos a importância, mas que na época não teve grande destaque, e até mesmo o pré-modernismo, que é uma questão nossa, é uma vivência somente nossa no Brasil, tá certo? E que assim, como eu posso dizer, ficou mais suprimido, né? Ficou mais apagadinho, tá? Não que não tenha a sua importância, mas é porque quando você tem algo que se destaca muito, como foi o caso do parnasianismo, as outras escolas ficam mais embaixo mesmo, tá? Uh, o parnasianismo, ele é um retorno, gente, aos valores clássicos, tá? Então, é como se a gente pudesse, de certa maneira, retornar no tempo, no sentido estético, no sentido de estrutura, de poema, já que o parnasianismo ele não tem prosa, ele vai ter poesia. É como se a gente retornasse lá para a Antiguidade Clássica, lá para o Renascimento. Então, retorna a tempos passados mesmo, remotos, que foram interessantes para as artes e que tinham um modelo estrutural mais fechado. Como assim, professora? Quero dizer que esse modelo estrutural ele é mais cheio de regras. Então, quer dizer, eu só posso ter poemas que tenham métrica, rima, todas essas questões que era do período clássico e que com o passar do tempo foi se perdendo e a partir do romantismo a gente já ouvia falar e a gente já tinha a presença mesmo de uma poesia mais leve, mais livre, com uma linguagem mais simples e tudo mais, tá? Esse nome parnasianismo vai vir de Parnasos ou Monte Parnaso, que é o recanto de Apolo e suas musas. Então é um lugar muito bonito, muito deslumbrante e que remete à Grécia Antiga, aos deuses gregos e todas essas situações que a gente vai conhecer mais realmente lá durante o período mais clássico, tá? Nós, quando estamos estudando as escolas literárias, percebemos que a maior parte das escolas que vemos aqui no Brasil, que influenciaram autores brasileiros, que influenciaram a literatura como um todo no Brasil, e até hoje é muito forte vinda do exterior, mas a essa época a gente via que a influência maior vinha de Portugal. Mas o parnasianismo, no caso, ele é um tipo de escola literária que nasce e se desenvolve na França, tá?
E em Portugal, por exemplo, sequer, assim, não é que não existiu, não é que não tinha ninguém produzindo, nenhum português produzindo textos parnasianos, poesia parnasiana. Não, não é isso. É que não teve força, não pegou, vamos colocar assim, não funcionou muito bem lá. Mas na França e no Brasil ocorreu muito bem, e no Brasil, como já falei anteriormente, foi algo muito forte, tá certo? Sobre as características dessa escola literária. Primeiro, o primeiro relato que a gente tem na Europa, o primeiro marco, é a revista Le Parnasse Contemporain, que foi onde lançou os primeiros poemas parnasianos. No Brasil, o marco foi pelo livro Fanfarras, do Teófilo Dias, que foi de 1882. Quais são as características dessa poesia e desse movimento literário artístico? Primeiro, é uma oposição ao romantismo. A gente deve lembrar que o romantismo foi a escola anterior, foi uma escola longa e, como a gente já conversou também, que foi muito importante, que foi muito forte no sentido do individual, da pessoa, né? O que a pessoa sente, o que o indivíduo sente, tá certo? E aqui eles vão em oposição. Então, quer dizer, não quero saber de subjetividade, eu quero ser objetivo, tá? Um exemplo que um parnasiano poderia falar, poderia utilizar e usava para dizer as coisas, que a arte, ela deve ser feita pela arte, essa é uma das características, arte pela arte. A arte não deve ser guiada por outros sentimentos e subjetividades, como o amor, a tristeza ou algo do tipo. Apesar de que no Brasil tivemos autores que quebraram um pouco com essa regra, tá? Nós temos a objetividade, como eu falei, temos também aí uma predominância da ordem indireta, isso pegando no quesito gramatical, então não se usava a ordem direta, mas indireta. Tínhamos a escolha de palavras raras, tá? De palavras muito difíceis. Tínhamos também uma marca importante das rimas, e as rimas eram raras e preciosas. Rimas raras é quando você rima classes gramaticais diferentes, tá? No caso das preciosas, além de ser a classe gramatical que vai ser diferente nas rimas, também vai ter uma aproximação somente fonética, tá? Não tem nenhuma relação. Então, assim, a classe gramatical, além de ser diferente, o significado daquelas palavras serão totalmente distintos, tá? O amor aqui para o parnasiano é um amor mais carnal, tá? Não é um amor no campo da subjetividade, do sonho, como é para o romântico, tá? Eles também gostam de escrever sobre fatos exóticos como o Império Romano, incêndio em Roma, Nero, né, o Imperador Nero, entre outras. O universalismo é o que vai guiar os nossos parnasianos, quer dizer, não me interessa sentimentos ou algo do tipo, mas o que está acontecendo em comum. Então, a árvore, a janela, o vaso de flores, isso daí é o que me interessa. É, o que está passando por dentro das pessoas pouco me interessa, tá? E basicamente essas são as características aí mais centrais do parnasianismo, tá? Então é uma poesia que é guiada pela objetividade, é a arte pela arte, e essa arte também ela é trabalhosa. Então eu não escrevo com facilidade, deixo o verso fluir. Não, é trabalhoso, assim como o trabalho de um ourives ou de um joalheiro que faz tudo de forma minuciosa e manual, tá certo? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês e fiquem bem. Beijos!